Muito bem, então estamos na presença aqui da nossa primeira convidada, a doutora Mafalda Pitaça. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. A viagem também foi curtinha, portanto... Foi curtinha. Acabei em Prior Velha no instantinho. Mas olha, espera aí. Eu penso que temos algum pormenor técnico aí para resolver. Está tudo ok? Ok, tudo espetáculo, ótimo. Okay. Sabe como é que é estes programas ao vivo? Ao vivo e a primeira vez. E depois eles estavam... É sempre uma aventura. Eles, como estavam todos entusiasmados com a nossa dinâmica, a nossa energia, a nossa alegria, não é? Eu espero que a Mafalda também se sinta à vontade connosco para irmos conversando sobre a Bee and Fly. Logo pelo nome, começamos logo com um nome giríssimo, não é? Abelhas e moscas. Não é esse. Não é? Não, tinha que ter dois S. Eu sei. Malandro, é? Eu sei. Ele teve a preparar esta desde o princípio do programa, de certeza. Apanhaste-me completamente desprevenido. Muito bem, Ricardo. Não, mas o que vale é que eu estou com muita sorte, porque apanho uma sexta-feira e os temas foram todos sobre a saúde, em termos de notícias. Ainda bem, já viu? Estamos. Sim, é uma das áreas que recebemos, de facto, muitas informações e propostas também dos nossos convidados. Muito bem, Mafalda. Eu sei que a Bee and Fly começou também, e antes de começarmos a falar da Bee and Fly surge num determinado momento da sua vida. Pode-nos dar um pouco esse seu percurso? Claro que sim, e agradecendo também a oportunidade de não só de expor o meu trabalho, mas também de apresentar um espaço que está a ser criado e que de facto surge por uma situação de despedimento coletivo, numa instituição ligada às necessidades educativas especiais. Como é que é possível? Pois, infelizmente, nós estamos numa altura e numa sociedade onde muitas situações se passam, muito pouco se tem em conta, às vezes, em relação àquilo que é a realidade e as necessidades específicas. Pronto. Era um centro de formação profissional, portanto, para jovens com déficit cognitivo, que são basicamente aqueles jovens que, em termos de percurso escolar, não conseguem acompanhar o percurso escolar, o currículo, que vão tendo currículos alternativos, mas que chegam a uma determinada altura do currículo que também precisam de encontrar uma outra via. Claro. E é a via profissional para se integrarem também na sociedade. Existem alguns centros de formação e algumas instituições ainda a trabalhar nesse sentido, felizmente. Pois, claro. Mas pronto, onde eu estava, de facto, o centro de formação encerrou. A instituição no seu todo não, mas a parte da formação encerrou. E, no fundo, também apelando àquilo que eu de próprio trabalho com as pessoas, não é? De usarmos os nossos recursos e de usarmos aquilo que podemos e que temos ao nosso alcance. Surge o Bee and Fly. Okay. O Bee and Fly é ainda um espaço, ok? Está a entrar no âmbito da criação do meu próprio trabalho. Okay. E que o porquê de ter tantas valências, como falaram no início, e bem, porque na realidade, quer como pessoa, quer como profissional, percebo, e só assim é que me faz sentido nós atendermos ao todo que nós somos, não é? O ser humano precisa de vários aspectos, todos nós somos um mundo, eu costumo dizer que somos um universo único e individual, e que precisamos de exatamente corresponder a esse mundo. Pronto, não há nada que seja aplicado a todas as pessoas e as necessidades são sempre específicas. E daí surgir, pronto, é um espaço onde eu estou a procurar aliar a minha parte da psicologia e da psicoterapia, que também posso explicar um bocadinho essa diferença, sim. E com outras intervenções e outros conhecimentos. Okay? E o que é que você quer transmitir com o Bee and o Fly? Ser e voar, não é? É basicamente, e é uma boa pergunta, porque todas as pessoas fazem. Primeiro, Bee and Fly surge, já agora, porque eu queria ter um espaço onde se cuidasse do ser. Okay? Nós vivemos numa sociedade ainda muito focada no fazer, no ter, e esta questão, andamos sempre muito a correr, muito entre tarefas, e falamos não só dos adultos, mas das crianças. Elas vivem a correr e como tal, às vezes precisamos de facto de parar e de olhar para nós, para o nosso ser. E também... Seria a parte do Bee.
esta seria a parte do be, exatamente, do ser. O fly, porquê? Porque, exatamente, nós também vivemos numa sociedade em que ainda existe uma tendência para nos formatar, para irmos todos numa determinada forma de estar, de viver, e respeitando muito pouco a idiosincrasia e a individualidade de cada um. E o fly, neste sentido, podermos voar de acordo com aquilo que nós somos. Criar. Sim, sonhar, criar e ir ao encontro de nós, não é? No sentido de aquilo realiza-me, não outra coisa que a pessoa... Ainda há muitos contabilistas que queriam ser guitarristas. Exatamente. É o que eu costumo pensar. É verdade, é verdade. Sim, sim. E há muitas pessoas a fazerem mudanças, porque também, à medida que nós vamos crescendo, não é? Nós estamos sempre a crescer. Há pessoas que, de facto, fazem mudanças de vida exatamente porque vão ao encontro daquilo que as Que os realiza. faz de fly. É como o teu amigo que era gestor e largou tudo para ser fadista. Pois, o Mário. É. O Mário. Sim, Um Existem. homem de sucesso na gestão, um bom emprego e tudo, não quer saber de mais nada. Eu quero é seguir o meu sonho. Sim, sim, existem Há imensas muito pessoas que pouca vão... gente com essa coragem. Sim, porque também implica coragem, sim. Coragem, confiança e uma necessidade de procura também de valorização daquilo que são os nossos sonhos, não é? E de acreditar, obviamente, nisso. E de resiliência para lidar com muitos aspectos que vão surgindo no caminho. Sempre contrariedades vão Sim. surgir, claro. E inclusive também com aquilo que vem do exterior, não é? Continua a existir muita pressão que vem do exterior, muitos estigmas, muitos estereótipos, muitos medos que nos são incutidos e que nos travam, não é? Que nos bloqueiam de avançar, às vezes até em encontro daquilo que nós realmente pretendemos. O Be and Fly é e pretende ser um espaço onde cada um possa, de facto, ser quem é e ir ao encontro daquilo que precisa e ser feliz, basicamente. Mafalda, isso significa que, por exemplo, antes de eu ser incorporado em alguma atividade, Mafalda primeiro, ou alguém tem que conversar comigo para me conhecer o meu bi. Exatamente. Não é? Sim, e depois ver se efetivamente eu, enquanto indivíduo, me enquadro nesta ou naquela atividade. Por exemplo, se me terem uma tela branca à frente e tintas, eu não vou pintar nada, porque eu, sinceramente... Mas ele já Ou gosta. talvez pintasse. Ou ele já gosta e ele já vai mais de acordo. Agora, se meterem um avião na parte do fly... Também se me puserem uma bola de basquete na mão, eu só vou vais andar olhar, vais vou dar andar um a correr pontapé. atrás dela. Ou uns ténis para correr. A primeira coisa é dar um pontapé na bola. Ok. Mafalda, há pouco falavas na diferença então entre a parte da psicologia e da psicoterapia. Nós somos leigos nisso. Sim, e há muita confusão, ok? Também não é assim uma linha muito fácil e muito clara para separar, porque as coisas estão juntas e estão interligadas. Já agora, fazendo aqui um preâmbulozinho, é bom poder falar sobre isto, porque ainda há muitos mitos e muitas ideias erradas relativamente à própria psicologia e à própria psicoterapia. E desmistificar isso é muito importante. E a psicanálise e a essas de todas. Sim, há muitas abordagens, não é? Que também confundem as pessoas, porque as pessoas estão habituadas a uma abordagem mais médica, a um estilo de consulta de ida ao médico, não é? Pronto. E tudo isso é muito diferente quando se vai a um psicólogo. O psicoterapeuta, no fundo, é uma especialidade que nós temos que tirar formações, okay? Para podermos ser especialistas e fazer psicoterapia. Podemos continuar a trabalhar com psicólogos, também trabalhamos uma abordagem psicoterapeuta, de aconselhamento psicológico, mas em termos de podermos ter mais ferramentas, seguir um determinado modelo, com técnicas, com métodos específicos, precisamos, e depois isso é tudo reconhecido em termos da Ordem dos Psicólogos, não é? Que felizmente está, e hoje fiquei muito contente com essa ação que está a ser também no âmbito da saúde promovida. Portanto, nós todos temos que ser validados, reconhecidos, ok? Há muitas pessoas a fazer, que se intitulam por psicoterapeutas ou terapeutas que não têm uma formação na área, em uma licenciatura de Psicologia, com formação em tudo o que é o funcionamento psicológico, no comportamento humano, nos processos mentais, que são a base
Okay? São a base, são a ciência, que depois, em termos de psicoterapia, nós temos modelos, cada um segue os seus modelos. O meu é mais cognitivo e comportamental, que no fundo também olha, porque nós somos um contexto de histórias, de experiências, de vivências, e tudo isto nos condiciona, não é? Nós nem nos apercebemos, mas todos nós somos condicionados por tudo isto que passamos. A parte cognitiva e comportamental olha para aquilo que também esteve como origem do problema emocional, psicológico, mas procura também focar-se sobretudo no presente e no futuro. Okay? Estou a ficar um bocado assustado com a nossa introdução. E ela a analisar comportamentos está-nos a mandar internar. Não sei se sabe, né? Está a chamar a ambulância. Essa é outra ideia. Eu acho que ela já teve para nos mandar internar de início. Antes de entrar no ar, ela deixou assim: epá, a primeira vez que eu venho à televisão e tenho aqui esta dupla, o Bucha e o Stica. Adivinha quem é o Stica? Sou eu. Olha, Mafalda, disseste uma coisa que é muito importante e que as pessoas muitas vezes não dão atenção, e há algumas coisas que eu conheço de ter estudado, que tem a ver que episódios que nos acontecem, seja em que idade for, podem transformar o nosso comportamento. Eu vi uma pessoa com uma gaguez profunda, em que alguém a conversar com essa pessoa, em 10 minutos conseguiu identificar o momento em que essa pessoa começou a gaguejar. Foi num momento em que ele estava a assistir a uma banda desenhada na televisão, o pai e a mãe estavam a discutir, o pai começou a gritar, e ele estava a ver um boneco animado que o boneco gaguejava. E ele, para chamar a atenção, foi ter com os pais e começou a gaguejar. E aquilo ficou no comportamento dele. Quando foi identificado, aquilo parece que na mente, na cabeça da pessoa, houve a libertação e a pessoa imediatamente deixou de gaguejar. Isto é um trabalho que significa... Às vezes não é assim tão simples. Eu não estou a dizer que seja simples. Eu estou a dizer aquilo que eu vi, não é? Estou a dizer aquilo que eu vi. Mas isso demonstra, vai de encontro àquilo que a Mafalda estava a dizer. É necessário nós, por vezes, irmos ao passado das pessoas, aos episódios de vida das pessoas, para poder começar a iniciar a ajuda, não é? Sim, sim, e é fundamental isso que disse, quando eu digo não é assim tão simples, desbloquear às vezes e mudar aquilo que ficou instalado pode demorar, e isso é uma coisa que é importante nós percebermos, que o processo terapêutico de facto precisa de tempo. Nós estamos a fazer uma mudança. Uma mudança em toda uma visão de nós, dos outros, da vida. São crenças que estão instaladas, podem ser aspectos muito... Mas talvez por ser uma gaguez, que era algo funcional, talvez fosse porque mais fácil. Sim, e porque ali se calhar estava associado provavelmente a uma forma de tentar mudar aquilo que estava a acontecer no ambiente da criança. Foi um episódio traumático, não é? Sim, mas foi uma situação que foi marcante a ponto de ficar como um comportamento instalado. Exato. Okay? Portanto, e isto, de facto, às vezes basta e é fundamental, porque o processo também passa por aí no sentido de compreensão da origem daquilo que são os nossos problemas. E quando eu digo nossos, porque nós somos todas pessoas, nós psicólogos e psicoterapeutas também temos o nosso próprio processo de fazer também um autoconhecimento, porque a psicoterapia não é só para questões clínicas já mais graves ou já consideradas patológicas, não é? Mas também para situações de lidar com algo que nos acontece, por exemplo, a mudança, o desemprego, um divórcio, uma perda de um ente. Luto, não é? Sim, são situações de vida, não é? Que acontecem, são acontecimentos que podem necessitar para a pessoa reagir de uma forma mais ajustada e mais adaptada à situação, porque por vezes há aqui um desequilíbrio. Okay? E isto também é psicoterapia, tal como um autoconhecimento. Okay?